Você já imaginou o Grêmio com dono? Já, esses dias me perguntaram isso, inclusive. Cara, eu não sou contra em algumas situações. O time tá falido. Tipo o Cruzeiro. Corre o risco de, não voltar mais pro cenário dos grandes, que é o lugar do Cruzeiro, né? É a última... Talvez o Santos, se o Santos não se organizar bem, o Santos pode viver isso daqui uns 5 anos. Eu Porque acho que agora, pelo menos, Estabilizou. Então, só que é um triênio, né? Vai ser um triênio de estabilidade e depois vai voltar o que era? Não dá pra ser, né? Porque é assim, quando o time quebra, entre aspas, ele tem 2 anos pra conseguir estabilizar. Não é pra voltar bem, pra estabilizar, pra ele não entrar no buraco que entrou a Portuguesa, por exemplo, já que tu usaste como exemplo. Sim. O Internacional quebrou em 2016, foi rebaixado, parecia que não ia voltar. Mas quando ia fechar o segundo ano, num ano e meio, ele conseguiu estabilizar e voltar. Então, o Cruzeiro não dava mais caras de que ia voltar, porque o Cruzeiro viram que o rombo era gigantesco. Um time que ganha 2 Copas do Brasil na sequência, a competição que mais paga no Brasil e consegue... tendo ganhado 2 brasileiros também nos últimos anos. o que eu digo de... Sim, então, é porque isso. a Copa do Brasil paga muito bem. E mesmo assim quebra financeiramente, é porque o negócio está realmente bem mal feito. Então, nesses casos, sim. No caso de times de pouca expressão, pouco conhecidos, assim, vou pegar o próprio Botafogo de Ribeirão Preto, essas coisas assim, sou favorável. Não imagino um Vasco, por exemplo, como está acontecendo, SAF. O Botafogo e o América são casos assim, para mudar os times de patamar. O América, talvez, de forma definitiva, o Botafogo para retornar, né? Porque o Botafogo já são muitos anos sem conseguir brigar, assim. Faz uma gracinha e some. Agora o Vasco para mim me chama atenção. Eu não vejo o Grêmio tendo um dono, assim. Não, é bizarra a história do Vasco. Putz, não sei. É bizarra a história do Vasco, porque o Vasco foi vendido lá por 700 milhões, né? O Coutinho, do Liverpool pro Barcelona, foi mais que isso. Então, quer dizer, o Coutinho é mais valioso que o Vasco. É isso que eu bato na tecla. Tipo, se for pra comprar um time, se for pra ter um dono, que nem o Atlético Mineiro, que recusou 1 bi e pouco, né? Foi 1 bi e 300, alguma coisa 1.200, assim. 1.300. É isso, cara. Eu acho que um time não vale 700 milhões de reais. Desculpa. Um time não vale 100 milhões de euros. Não vale. Não vale. Se o Neymar vale 222, o Vasco tem que valer no mínimo o dobro. No mínimo. Desculpa. O Vasco é muito mais valioso que o Neymar. É que só tem um detalhe. Se o Neymar tiver com o nome sujo no Serasa, não importa pro clube. Então... Só que o clube, tipo, quanto ele tem de negativo? Mas mesmo assim, mano, eu acho que você desvaloriza o próprio patrimônio. Mas vai fazer o quê? Isso. Você vai afundar junto com o barco? Não, aí é a situação. O Cruzeiro, por exemplo, beleza. O Cruzeiro já era. Era igual a Lusa se chegasse, tipo, 2 anos atrás e vendesse por 700 milhões. Porra, no lucro? Que vai ser SAF também a luz agora. É verdade. Mas, tipo, um time do tamanho do Vasco, sabe? É muita coisa errada que, se bem administrada, não precisa disso. Tá ligado? Putz, pela Miguel... torcida, pelo tamanho do clube, pela venda de camisa, pela venda de tour dentro do estádio, pela venda de uma par de coisa que um clube da Série A tem, que um clube grande tem. Entendeu? É que eu acho que o tempo hábil para isso acontecer, tendo em vista o que a gente presencia hoje no futebol brasileiro, é muito maior do que você vender o clube, que é uma empresa que já está estruturada, que já sabe fazer o beabá para você começar a lucrar com o nome, com a marca que seja. É que tem times que, por exemplo, não são declarados SAF, mas, por exemplo, o Real Madrid é o time da Espanha. Aí, se o Real Madrid se fuder, era o time da coroa e virou o time da Espanha. Tem uns times lá na Barra Funda também que não é SAF, mas tem dono, né? Não, tudo bem. Ok, Dona, desculpa, tem dona. Dá pra fazer paralelos. É porque, querendo ou não, o bom de ter muita competitividade aqui no Brasil, porque tem muitos times, é bom e ruim. Porque, por exemplo, na Espanha tem 2 times e um time é do país. Então, se acontecer alguma coisa com o Real Madrid, ele tem o suporte político, digamos assim, né? A mesma coisa na Alemanha. A França, o PSG, a própria França estava tentando segurar o Mbappé, entendeu? Então, assim, eu acho que infelizmente vai ser o movimento mais comum que vai acontecer aqui, porque não vai ter mais como competir. Sim. Os clubes eles não vão mais conseguir competir. E essa estabilidade, talvez o Corinthians tenha, porque tem muita torcida e tem muito fluxo de caixa. Talvez consiga. Mas para os times que não têm... E assim, querendo ou não, tem que se mobilizar rápido e fazer certo. Porque
Senão não perde a corrida de qualquer jeito. Você não vai fazer daqui a 10 anos e não vai adiantar de mas nada. o Flamengo ficou quantos anos sem ganhar nada pra ganhar tudo agora? Isso, mas ele Quantos anos com Muralha? E Muralha eu não tô falando nem do goleiro, tô falando do volante. A gente falou do Hernani Brocador. Hernani Brocador, quem mais? Ayrton, lateral direito. Mas Nixon. eles fizeram isso faz tempo já, entendeu? Não, sim, mas foi um período ali de 6, 7 anos, que o nome disso é Flamengo era bizarro, planejamento. velho. Isso, mas Flamengo era então, bizarro. só que- Flamengo era no Corinthians, tomava 2 gols do Rildo, velho. Só que há 6, 7 anos não tinha SAF, não tinha esse planejamento de SAF que hoje os clubes têm. Agora a corrida é outra, né? Agora é como se fosse a Ferrari querendo competir com equipe retardatária, tá ligado? A questão da SAF, esse ponto da torcida pro Corinthians é um pouco mais fácil, pro Flamengo um pouco mais fácil, até mesmo pro Palmeiras, assim, esses times que têm maior bilheteria. Tem uma renda extra, ainda que pro Grêmio, por exemplo, a bilheteria não é do Grêmio, né? Pela questão do estádio e tal. Então, esse é um ponto importante também. Mas eu acho que a SAF ela é uma amostra da falência da gestão do futebol que a gente já conheceu. Exatamente. E que tava fadado ao fracasso também. Tava. Né? Pela sujeira, pela corrupção, Ok. pela o aumento do ticket médio de uma compra de um jogador, Sim. né? Sim. Um aumento exorbitante, assim, um valor Pela exorbitante. economia do país em geral. Perfeito. Assim, acho que o meu preconceito com a SAF tem muito mais a ver com puro e simples preconceito mesmo do que exatamente... E essa coisa de, pô, o clube é da torcida, né? O clube é do povo, essa coisa mais romântica. Mas, assim, quando vocês dois falavam agora sobre a organização do Flamengo antes de virar o Flamengo que é. O Grêmio também fez essa organização. Dos 15 anos que o Grêmio passou sem título, 6 foram de readequação de caixa. Sim. O Grêmio atingiu um superávit antes de conquistar os títulos. O Romildo fez um puta trabalho de teto salarial e tudo mais. Não é a receita do sucesso. Tanto que 4 anos depois de uma Libertadores, o Grêmio foi rebaixado. Sim. Mas Grêmio e Flamengo foram por alguns anos referência de, tipo, saber sofrer fazer para certo. depois colher. Sim. Não é a receita do sucesso, porque uma má gestão veio à tona e levou o clube para mais um rebaixamento. Então, acho que a SAF, mais do que tudo, é a amostra do tipo, do jeito que um Alexandre Matos da vida, esqueci o nome do presidente do Cruzeiro lá, que tá envolvido na coisa toda. Zezé. Não, Mas pode ser o Zezé. Fala, Zezé. Não dá mais. O futebol já não comporta mais isso. O São Paulo mesmo, agora recentemente, houve uma discussão para mudar o estatuto, né? O São Paulo ia se retroceder, porque o São Paulo foi um dos primeiros a fazer a mudança, daí agora, algumas temporadas depois, retornar vários pontos. Sim. Eu até conversei com o Casares na época. Esse tipo de gestão do futebol que vê muitas vezes só para si, só para os seus, né? Só para aquele triênio, só para aqueles 2 anos de trabalho no comando de um clube, ele está atrasado. A gente está vendo isso. Tem alguns exemplos que dão certo, esporadicamente vai acontecer, mas, no geral, saber que vai virar uma SAF e vai ter um conselho diretivo, que vai ter um orçamento estudado, sabe? Que vai ter coisas mais práticas. Eu não manjo nada, nunca seria dona de uma empresa, mas eu imagino que ser dono de uma empresa, para não deixar ela no azul, para não ficar devendo no mercado, enfim, exija trabalho, exija dedicação, exija seriedade, sabe? Conhecimento de mercado, entendimento do momento econômico do país, dos países com os quais tu trabalhas. Então, para muitos times é a solução, mas eu acho que para os que ainda não precisam, eu não gostaria de vê-los se precipitando virando SAF. Sim, Tipo o Bahia, que tá pra isso. Que tá pra chegar Tipo lá. Bahia. Só que o Bahia chega já com um formato de trabalho, né? Porque Então, mas é esse que é o ponto. Ela falou, não precisa. Não, sim. Então, para os clubes que não precisam, não gostaria de ver, eu concordo. Mas é uma opção. Mas aí que tá, é uma opção de escolha. O América quer virar SAF por quê? Porque não tem bilheteria. Não tem bilheteria. E não tem poder para virar um rival à altura, né? Pô, conseguiu agora a primeira Libertadores da história, legal, mas não é uma realidade. Daqui 2 anos a gente tá de... Não Tanto é. É que já tá passando aperto na Libertadores. Perfeito. Então, eles querem virar SAF porque eles querem uma injeção de dinheiro que o faça conseguir brigar por 3, 4 temporadas até ir se firmando. Para daí, brigando, aparecendo, conquistando de repente alguma coisa, aumente a bilheteria, com isso aumente a venda de camisas e todo um processo. Esses times, beleza, acho que tem que virar mesmo. Mas, pô, o Atlético Paranaense fez isso tudo sem virar SAF. Perfeito. Sim.
Mas entendeu? Por quê? Mas eu acredito E é muito pouco falado, porque é um baita Exatamente. de um projeto. Então, porque o erro não é assim, não é o clube fazer que nem fez o Grêmio fez o Flamengo. Porque você tá aqui, aí você faz assim, aí você faz assim. O erro é quando você chegar aqui e você fazer assim de novo. E o que faz você fazer assim de novo? Falcatrua, roubo, É a conta de quando você tava lá embaixo corrupção. de novo, tá ligado? É porque no caso, não, porque no isso que eu caso tô do falando. Ó, Atlético o Paranaense- Flamengo tava lá embaixo. Sim. Aí arrumou, tava no meio, vai. Aí se arrumou, foi lá pra baixo. Fez um time ruim, ficou 5, 6 anos com um time péssimo. Assim como o Grêmio aconteceu e tal. Aí subiu, 2019. Agora, se o presidente lá do Flamengo, Landim lá, começar a roubar, começar a fazer isso, começar a fazer aquilo, vender jogador por preço de banana, Superfaturar, superfaturar, resolver fazer um estádio do zero que vai ter que pagar um bi aí pra caixa, tá ligado? Aí o que vai acontecer com o Flamengo? Vai cair de novo. Então, ao invés de fazer isso, por que não faz as coisas direitinho? Tá ligado? Não, É tudo esse bem. que é o ponto. Mas no caso do Atlético Paranaense, tem que pensar que, beleza, os times que têm grande expressão, eles tinham um crédito, né, na praça. E isso foi o grande problema dos tipos antigos de gestão, né? Porque ninguém ia na porta cobrar. E começou a ser cobrado de uns tempos pra cá. Antes você conseguia empurrar com a barriga as dívidas lá, e você falava, prometia que ia pagar daqui a 5 anos, quando batia a data, você empurrava de novo. Renegociável. E agora isso não acontece mais. Acontece, só que é muito mais difícil. Você precisa ter uma estabilidade e você tem que provar que você vai conseguir fazer isso agora, entendeu? O Grêmio, antes do Romildo chegar, até do Fábio Koff voltar, se reorganizar, o Grêmio chegou ao ponto de dever o estádio olímpico, fatias do estádio olímpico para jogadores de futebol, porque não conseguia pagar direitos de imagem, salários. Sim. Isso é inadmissível. O estádio é o teu patrimônio, é o estádio. Enfim. Você dá pro jogador. Sabe? Bizarro, o Dinho era um deles. Dinho, eu te devo 7% do Olímpico, tá? Isso é muito louco. Isso é um absurdo. Cara, com martelinho, né? Quebrando. Deixa eu pegar meu 7% aqui, velho. 8 pedras. Talk Show de Bolas Cortes. Se inscreve lá no canal, porque lá vai ter todos os conteúdos dessa entrevista e de todas as outras que a gente já fez. E das futuras que vamos fazer. Tudo cortadinho, com título, com os temas, pra você assistir o programa lá. Muito.